Eu estava sentada na sala de espera do consultório médico quando meu telefone tocou. Era a Angélica, minha única filha. Sua voz soava estranha, quase fria, quando ela disse: Mãe, amanhã estamos viajando para a Europa. Já vendi sua casa de praia e seu carro. Precisávamos do dinheiro. Tchau. E ela simplesmente desligou, sem mais explicações. Por 50 anos, eu a criei, me sacrifiquei por ela, e ela me descartou como se eu fosse lixo. Mas respirei fundo e sorri, pois havia algo que minha querida filha não sabia. Meu nome é Antônia. Tenho 71 anos e até aquele momento pensava que conhecia minha filha. Eu havia ficado viúva há apenas 6 meses. Roberto, meu marido, morreu de um ataque cardíaco enquanto tomávamos café da manhã juntos, como fazíamos todas as manhãs há 45 anos. Naquela manhã, ele havia me servido café com leite e torradas. Como sempre, ele me deu um beijo na testa e disse: Bom dia, meu amor. Foram suas últimas palavras. Desde então, Angélica estava mais presente em minha vida. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Ela vinha me visitar 3 vezes por semana. Ela me ajudou com as formalidades do funeral, me acompanhou ao mercado, ela até sugeriu que eu fosse ao médico para fazer um check-up. Mãe, você precisa se cuidar melhor agora que está sozinha, disse ela com um sorriso que eu pensava ser de amor, mas agora entendo que era de conveniência. A casa de praia havia sido nosso refúgio por anos. Roberto e eu a compramos quando Angélica tinha 15 anos, com muito esforço e sacrifício. Todo verão íamos para lá, criávamos memórias, celebrávamos aniversários, Natal. Angélica trazia seus amigos, depois seu marido, Ricardo. Eu cozinhava para todos, limpava, lavava a roupa. Era a nossa tradição familiar. Nunca imaginei que ela a veria apenas como dinheiro. E o carro, aquele velho Opala, que Roberto cuidava como se fosse um filho, lavava todo domingo, trocava o óleo religiosamente, sempre estacionava no mesmo canto, à sombra da árvore. Angélica sabia o que aquele carro significava para mim. Era a última coisa que me restava dele. O cheiro dele ainda estava nos bancos. Quando ela desligou, eu ainda estava sentada naquela desconfortável cadeira de plástico verde, cercada por outras pessoas doentes. E pela primeira vez em meses, eu não chorei. Algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma calma que eu não sentia desde a morte de Roberto, pois naquele momento me lembrei de algo que havia esquecido completamente. 3 dias antes de sua morte, Roberto havia me dado um envelope. Antônia, guarde isso na sua cômoda. Se algo me acontecer, abra depois de um tempo, mas só quando se sentir pronta. Eu o havia guardado sem pensar muito. Depois do funeral, com tanta dor e tantas formalidades, eu simplesmente o esqueci. Mas lá estava ele, esperando por mim em casa. A enfermeira me chamou para uma sala de exames. O médico me examinou, disse que eu estava bem para a minha idade, que só precisava de mais descanso e alimentação. Eu assenti e sorri, mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Eu estava pensando naquele envelope, na frieza na voz da Angélica, em como Ricardo provavelmente estava por trás de tudo. Ele nunca gostou de mim, sempre me via como um fardo. Saí do consultório e fui lentamente para o ponto de ônibus. Eu não tinha mais carro, segundo Angélica, mas enquanto esperava, não pude deixar de sorrir. Havia algo poético nisso. Minha filha pensava que havia me deixado sem nada. Mas o que ela não sabia era que Roberto, meu querido Roberto, sempre fora um homem previdente. O ônibus chegou e sentei-me à janela. Vi a cidade passar, as casas, as lojas, as pessoas correndo para lá e para cá, todas com suas próprias tragédias, seus próprios segredos. Eu também tinha os meus, e estava prestes a descobri-los. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Abri a cômoda e lá estava o envelope, exatamente onde eu o havia colocado. Minhas mãos tremeram levemente ao pegá-lo. Eu podia sentir que havia vários documentos dentro. Roberto havia escrito meu nome com sua caligrafia cuidadosa na frente. Sentei-me na cama que havíamos compartilhado por tantos anos e respirei fundo. Lá fora começava a escurecer e a casa se enchia daquelas sombras familiares que não me assustavam mais. Abri o envelope lentamente, como se estivesse desembrulhando um presente de aniversário. O que eu encontraria lá dentro mudaria tudo. O que encontrei naquele envelope me tirou o fôlego. Eram documentos jurídicos, escrituras, comprovantes bancários e uma carta manuscrita de Roberto.
Meus olhos se encheram de lágrimas ao ler sua caligrafia familiar. Minha querida Antônia, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. Perdoe-me por não ter te contado tudo enquanto eu estava vivo, mas eu queria te proteger de preocupações. Em todos esses anos, eu investi nossas economias em imóveis e negócios. Não temos apenas a casa de praia, temos mais 6 imóveis, incluindo o prédio onde Angélica mora com Ricardo. Também temos participações em 3 empresas que valem mais do que você pode imaginar. Você é rica, meu amor. Você sempre foi rica, mas agora você também é no papel. Minhas mãos tremeram enquanto eu examinava os documentos. Eram escrituras de casas em diferentes bairros, um apartamento no centro, um pequeno hotel na costa e, de fato, o prédio de 20 andares onde minha filha morava. Roberto havia sido o proprietário silencioso nos últimos 10 anos, mas havia colocado tudo em nome de uma empresa que eu não conhecia. E, de acordo com os papéis, eu era a única herdeira dessa empresa. Havia também extratos de contas que eu nunca soube que existiam, números que pareciam irreais. Roberto havia sido motorista de ônibus por 40 anos, mas aparentemente também um investidor muito inteligente. Cada centavo que economizamos, cada sacrifício que fizemos, ele havia multiplicado em segredo, e eu nunca soube de nada. Na carta, Roberto explicou que havia mantido tudo em segredo porque não queria que eu me preocupasse com dinheiro, nem que Angélica soubesse de nossa verdadeira situação financeira. Você conhece nossa filha, Antônia? Se ela soubesse que temos tanto dinheiro, a atitude dela mudaria. Eu quero que ela nos ame pelo que somos, não pelo que temos. Que ironia. Nossa filha havia nos abandonado porque pensava que não tínhamos nada, quando na verdade tínhamos tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Andei pela casa, tocando os móveis antigos, os ornamentos que Angélica sempre criticava como antiquados. Olhei as fotos de família na parede, especialmente aquela em que ela tinha 5 anos e estava sentada no colo de Roberto, rindo. Onde havia ido aquela criança doce, quando ela se tornou tão fria, tão calculista? No dia seguinte, o telefone tocou muito cedo. Era Angélica novamente. Sua voz soava diferente, mais suave, mas eu já havia aprendido a desconfiar dessa mudança de tom. Mãe, como você está? Eu queria te dizer que já transferimos o dinheiro da casa e do carro. Depositamos sua parte na sua conta. Não é muito, mas vai dar para você por alguns meses, enquanto procura algo menor. Minha parte? Perguntei com voz calma. Sim, mãe. Obviamente não queríamos te deixar sem nada. Te demos 30%. É justo, não é? Precisávamos do dinheiro para o investimento na Europa. Ricardo tem uma oportunidade de negócio incrível lá. 30% das minhas próprias coisas. Que generosidade. Entendi, filha. E quando vocês vão? Hoje à tarde. Já fizemos as malas. Ficaremos fora por pelo menos 6 meses. Talvez mais, se o negócio for bem. Mas não se preocupe, mãe. Quando voltarmos, te ajudaremos a encontrar um apartamento pequeno. Algo que se ajuste às suas necessidades. Às minhas necessidades. Como se ela soubesse quais eram as minhas necessidades. Tudo bem, Angélica. Boa viagem. Ah, mãe, eu sabia que você entenderia. Você sempre foi tão compreensiva. Nós te amamos muito. E ela desligou. Fiquei ali com o telefone na mão e, pela primeira vez em meses, eu ri. Eu ri como não fazia desde a morte de Roberto. A situação era tão absurda que era cômica. Minha filha havia me roubado, me expulsado da minha própria casa, me tratado com uma condescendência insuportável, e tudo isso para financiar uma aventura europeia que provavelmente seria um desastre. Mas o que mais me incomodava não era o dinheiro. Era a facilidade com que ela havia me descartado. Anos da minha vida, dedicados a ela, cheios de sacrifício, amor incondicional, e ela me tirou da vida dela com um telefonema de 2 minutos. Isso doeu. Verifiquei minha conta bancária online. De fato, eles haviam depositado um valor que provavelmente lhes parecia generoso, mas para mim era uma piada. Eles haviam vendido a casa de praia muito abaixo do valor, provavelmente porque precisavam de dinheiro rápido, e o carro de Roberto eles haviam liquidado. Naquela tarde, da minha janela, vi Angélica e Ricardo carregarem malas em um táxi.
Ele carregava 2 malas enormes. Ela carregava uma bolsa de viagem muito cara. Eu os vi rir, se beijar, fazer planos. Pareciam 2 adolescentes ansiosos por uma aventura. Eles nunca se viraram para a minha janela. Nunca se despediram. Quando o táxi partiu, sentei-me na cozinha com uma xícara de chá e os documentos de Roberto espalhados sobre a mesa. Eu tinha que tomar decisões. Eu poderia ter ligado para um advogado, exigido minhas propriedades de volta, recuperado tudo o que eles haviam me tirado. Mas algo me dizia que havia uma maneira melhor de lidar com isso. Uma maneira mais instrutiva. Liguei para Jonas, o advogado que havia cuidado dos assuntos de Roberto. Ele havia estado no funeral, me dado suas condolências, me dito para não hesitar em ligar se precisasse de algo. Bem, agora eu precisava dele. Dona Antônia, que bom ouvir a senhora. Como está? Bem, Jonas, preciso vê-lo com urgência. Encontrei alguns documentos de Roberto que não entendo muito bem. Claro, a senhora pode vir ao meu escritório amanhã de manhã. Estarei lá. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sonhei com Roberto. Ele estava sentado em sua cadeira favorita, lendo o jornal como todas as manhãs. E quando me viu, ele sorriu e disse: "Já era hora, meu amor. Já era hora de você se defender." Acordei com uma sensação estranha. Não era exatamente felicidade, mas também não era a tristeza que eu sentia há tantos meses. Era algo parecido com determinação. Pela primeira vez, desde a morte de Roberto, eu tinha um objetivo claro. Eu recuperaria o que era meu, mas não da maneira que Angélica esperava. Na manhã seguinte, me arrumei com mais cuidado do que o habitual. Vesti meu vestido vinho, aquele que Roberto sempre dizia que me deixava elegante. Pentei o cabelo, passei um pouco de maquiagem e quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não via há muito tempo. Vi uma mulher forte. O escritório de Jonas ficava no centro da cidade. Era um prédio antigo, mas elegante, com pisos de mármore e grandes janelas. Jonas me recebeu com um sorriso caloroso, mas quando mostrei os documentos a ele, sua expressão mudou completamente. Dona Antônia, isso é muito mais do que eu imaginava. Roberto era um homem muito inteligente. Veja, de acordo com esses papéis, a senhora é proprietária de... Eu sei, Jonas. Já verifiquei. O que preciso saber é o que posso fazer legalmente. Jonas me explicou que estava tudo em ordem, que os documentos eram legítimos, que eu era a legítima proprietária de todos aqueles imóveis. Ele também confirmou algo que eu já suspeitava. A venda da casa de praia havia sido ilegal, porque Angélica não tinha o direito de vendê-la. Podemos recuperar a casa imediatamente, Dona Antônia, e também podemos processar legalmente sua filha por fraude. Não, Jonas, não quero processar. Quero fazer isso de outra forma. Quero que tudo permaneça em segredo por enquanto. Você pode me ajudar? Jonas me olhou com curiosidade, mas assentiu. Claro, a senhora é minha cliente. O que precisa? Preciso que você recupere a casa de praia discretamente, que faça o necessário para reverter essa venda fraudulenta. E preciso que me ajude a assumir o controle real de todos os meus imóveis, especialmente do prédio onde minha filha mora. Entendo. Será um processo que levará algumas semanas, mas é perfeitamente viável. Perfeito. E Jonas, preciso que ninguém saiba que estou por trás disso, pelo menos por enquanto. Quando saí do escritório de Jonas, senti como se tivesse acordado de um sonho muito longo. Andei pelas ruas do centro, observando as pessoas, os prédios, a vida seguindo seu curso normal. Mas para mim, tudo havia mudado. Eu tinha um plano. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Oficialmente, eu era uma viúva pobre que havia sido abandonada pela filha, mas em segredo, eu era uma mulher rica que orquestrava silenciosamente a recuperação de sua fortuna. Jonas trabalhou eficientemente, e a cada poucos dias ele me ligava para me dar atualizações sobre o progresso das formalidades legais. Decidi ficar em minha casa por enquanto. Afinal, ela era minha, embora Angélica provavelmente esperasse que eu me mudasse para um quarto mobiliado. Todas as manhãs eu acordava, tomava café da manhã na mesma mesa onde Roberto e eu passamos tantos anos, e depois ia passear pelo bairro. Os vizinhos me cumprimentavam com aquela mistura de pena e curiosidade que reservam para mulheres recém-viúvas.
Elsa, minha vizinha de longa data, se aproximou de mim uma tarde enquanto eu regava as plantas na frente da casa. Antônia, querida, é verdade que Angélica foi para a Europa e te deixou sozinha? Sim, Elsa, ela foi com Ricardo. Eles têm planos de negócios por lá. E como você vai viver, minha filha? Todos nós sabemos que Roberto não deixou muito dinheiro. Se você soubesse, pensei. Não se preocupe, Elsa, eu ficarei bem. Precisa de alguma coisa? Posso te trazer comida, te ajudar com as compras. Você é muito gentil, mas estou realmente bem. Elsa me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que eu havia recebido depois do funeral, misturado com compaixão, com um pouco de alívio por não ser a tragédia delas. Bem, você sabe onde me encontrar se precisar de algo. Essas conversas se repetiam constantemente. O açougueiro, o padeiro, a senhora da loja da esquina, todos falavam comigo naquele tom suave que usam para os desafortunados. E eu assentia, sorria, agradecia a preocupação, mas por dentro, uma parte de mim desfrutava daquela encenação. Era como uma vida dupla. Jonas me ligou em uma quarta-feira de manhã. Dona Antônia, tenho boas notícias. Consegui reverter a venda da casa de praia. Os compradores não sabiam que a venda era fraudulenta. Então receberam seu dinheiro de volta sem problemas. A casa ela é sua novamente. Excelente, Jonas. E o prédio onde Angélica mora? Isso é mais complicado. Tecnicamente, eles sempre foram os proprietários através da empresa. Mas precisamos fazer algumas mudanças administrativas para que a senhora tenha controle direto. Isso deve levar mais 2 semanas. Perfeito. Mantenha-me informada. Depois de desligar, sentei-me na cozinha com meu café e pensei em Angélica. Ela estava na Europa há 3 semanas e eu não tinha tido notícias dela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um cartão postal. Para ela, eu havia deixado de existir assim que ela teve o dinheiro que precisava, mas eu sabia que isso mudaria em breve. Decidi visitar a casa de praia. Peguei o ônibus para a costa. O mesmo trajeto que Roberto e eu havíamos feito centenas de vezes. A casa estava exatamente como eu me lembrava. Pequena, pintada de creme, com um terraço que dava para o mar. Os novos proprietários haviam colocado algumas plantas em vasos, mas fora isso, tudo estava igual. Sentei-me na calçada em frente e a observei por 1 hora. Lembrei-me das tardes de verão, quando Angélica era pequena, brincando na areia da praia, construindo castelos de areia. Roberto grelhava peixe enquanto eu preparava saladas na cozinha. Angélica trazia amigos, depois namorados, depois Ricardo. Todos aqueles momentos felizes que ela havia reduzido a uma simples transação comercial. Um senhor idoso saiu da casa e me viu sentada ali. Ele se aproximou com curiosidade. Está tudo bem, senhora? Sim, obrigada. Estou apenas me lembrando. A senhora conhecia os antigos proprietários? Sim, eu os conhecia muito bem. Que pena o que aconteceu. Nos disseram que a senhora idosa estava muito doente e precisava vender rápido. Achamos que era um bom negócio, mas agora descobrimos que a venda não era legal. Tivemos que devolver a casa. Vocês a conheciam pessoalmente? Não, fizemos tudo através de intermediários, mas nos disseram que a filha estava resolvendo tudo porque a mãe não podia. Que situação triste. Se você soubesse o quão triste era de verdade, pensei. Bem, fico feliz que vocês não perderam seu dinheiro. Sim, felizmente tudo se resolveu bem, embora agora tenhamos que procurar outra casa. Gostamos muito desta. Saí de lá com o coração pesado. Não era apenas o dinheiro que doía, era a facilidade com que Angélica havia mentido sobre mim. Ela havia inventado uma história sobre minha doença. Ela havia usado minha suposta vulnerabilidade para justificar suas ações. Para ela, eu não era uma pessoa com sentimentos, mas um obstáculo que precisava ser removido. Naquela noite, liguei para Jonas novamente. Jonas, preciso da sua ajuda com outra coisa. Eu também quero o carro de Roberto de volta. Isso será mais difícil, dona Antônia. O carro estava de fato em nome dela, mas sua filha tinha uma procuração que a autorizava a vendê-lo. Como é possível? Aparentemente, a senhora assinou essa procuração alguns meses atrás, após a morte do seu marido. Não se lembra? Aí estava, o momento em que Angélica havia começado a planejar tudo isso.
Eu me lembrava vagamente de ter assinado alguns papéis que ela me trouxe, dizendo que eram para facilitar as formalidades do funeral e da herança. Eu estava tão confusa com a dor que assinei sem ler quão ingênua eu havia sido. Entendo, Jonas. Há alguma maneira de recuperá-lo? Podemos tentar, mas será mais complicado. Teríamos que provar que a senhora assinou a procuração sob engano ou coação. Vamos fazer isso. Quero tudo o que eles me tiraram de volta. Nas semanas seguintes, desenvolvi uma rotina estranha. De manhã, eu era a viúva pobre que todos conheciam. Eu ia às compras, conversava com os vizinhos, mantinha as aparências, mas à tarde eu me tornava a mulher de negócios. Eu estudava os documentos de Roberto, falava com Jonas, planejava meu próximo passo. Aprendi coisas sobre finanças que nunca pensei que precisaria. Descobri que Roberto havia sido muito mais inteligente do que eu pensava. Cada um de seus investimentos havia sido cuidadosamente calculado. O prédio onde Angélica morava, por exemplo, não era apenas rentável pelos aluguéis, mas também estava em uma área em rápida valorização. Descobri também que Ricardo, o marido de Angélica, tinha dívidas, muitas dívidas. Ele havia feito empréstimos e usado o apartamento onde moravam como garantia, sem saber que não era o verdadeiro proprietário. Se os bancos descobrissem, ele teria sérios problemas. Jonas me ligou em uma sexta-feira com notícias importantes. Dona Antônia, já resolvemos todas as formalidades. A senhora agora tem controle total sobre todos os seus imóveis. Também consegui recuperar o carro de Roberto. O comprador acabou sendo um conhecido meu e quando expliquei a situação a ele, ele concordou em devolvê-lo por uma pequena compensação. Excelente trabalho, Jonas. Agora preciso da sua ajuda com mais uma coisa. Quero que você envie uma carta à minha filha. Que tipo de carta? Uma notificação de despejo. Houve silêncio do outro lado da linha. Dona Antônia, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Afinal, é sua filha. Jonas, minha filha me expulsou da minha própria casa com um telefonema de 2 minutos. Ela vendeu minhas coisas sem me perguntar. Ela me tratou como se eu fosse lixo. Agora, ela vai aprender que as ações têm consequências. Entendo. Eu só queria ter certeza de que a senhora considerou todas as implicações. Eu considerei, Jonas. Todas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada imaginando o rosto de Angélica ao ler a carta. A confusão inicial, depois a incredulidade, depois o pânico. Ela provavelmente pensaria que era um erro, que alguém estava tentando enganá-la. Mas quando ligasse para verificar, descobriria que tudo era perfeitamente legal. No dia seguinte, como se estivesse esperando minha ligação, o telefone tocou às 8 da manhã. Era Angélica, e sua voz soava desesperada. Mãe, preciso falar com você com urgência. Bom dia, filha. Como foi a Europa? Mãe, não tenho tempo para isso agora. Recebi uma carta muito estranha ontem. Diz que tenho que desocupar meu apartamento em 30 dias. Isso deve ser um erro. Ou você sabe de algo sobre isso? Uma notificação de despejo? Que estranho. De quem? De uma empresa que nunca ouvi falar. Chama-se Espere. Deixe-me procurar a carta. Investimentos Roberto S.A. Você conhece essa empresa? Roberto havia usado seu próprio nome para a empresa. Que poético. Não, filha, nunca ouvi esse nome. Você tem certeza de que a carta é real? É o que eu quero descobrir. Mãe, preciso da sua ajuda. Não sei o que fazer. Ricardo me deixou na Europa, foi embora com outra mulher e agora volto para isso aqui. Não entendo o que está acontecendo. Aí estava a confirmação. Ricardo havia deixado, provavelmente quando o dinheiro acabou ou quando percebeu que os problemas legais em casa eram mais sérios do que ele pensava. Pobre Angélica, ela havia sacrificado sua família por um homem que não valia nada. Sinto muito, filha. Onde você está agora? Estou no apartamento, mas não sei por quanto tempo. Mãe, posso ir te visitar? Preciso falar com alguém. Não tenho mais ninguém. A ironia era perfeita. Agora que ela havia perdido o homem por quem ela me deixou, ela se lembrou que tinha uma mãe. Claro, filha. Venha quando quiser. Estou indo agora. Desliguei e me olhei no espelho. Eu tinha que estar perfeita para aquela encenação. Vesti meu vestido cinza mais conservador, prendi o cabelo em um coque simples e pratiquei minha expressão de mãe preocupada, mas resignada. Quando Angélica chegasse, ela veria exatamente o que esperava.
Uma viúva pobre e vulnerável que havia sido abandonada pela própria filha. Angélica chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, fiquei surpresa com o quão mal ela parecia. Ela havia emagrecido, tinha olheiras profundas e suas roupas caras pareciam amassadas e negligenciadas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Mãe", disse ela, e por um momento pensei que ela me abraçaria, mas ela parou, como se de repente se lembrasse de como as coisas haviam terminado entre nós. "Entre, filha. Quer um café?" "Sim, por favor." Sentamos na cozinha, na mesma mesa onde eu havia lido os documentos de Roberto semanas antes. Angélica parecia pequena naquela cadeira, perdida como quando criança, quando vinha me contar sobre seus problemas na escola. "Mãe, sinto muito pela forma como fui embora. Sei que não me comportei bem com você." "Está tudo bem, filha." "Não, não está. Eu te tratei mal, te disse coisas horríveis, e agora sua voz quebrou. Agora não tenho mais ninguém." "O que aconteceu com Ricardo?" "Ele fugiu com uma garçonete de um hotel em Paris, uma menina de 25 anos. Acontece que nunca houve um negócio na Europa. Tudo era uma mentira. Ele só queria fugir das dívidas aqui e usou o dinheiro da venda da sua casa para financiar a aventura dele." "Todas as dívidas?" "Sim, mãe, muitas dívidas. Parece que ele havia feito empréstimos por anos, usando o apartamento onde morávamos como garantia. Mas agora descubro que ele não era o proprietário do apartamento." "Como é possível?" Aí estava a minha chance. "Não sei, filha." "Filha, assuntos imobiliários são muito complicados. O problema é que os bancos agora estão me perseguindo por causa das dívidas dele. Eles dizem que, como éramos casados, eu também sou responsável. E, além disso, essa notificação de despejo. Mãe, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho onde morar." Ela começou a chorar. Lágrimas verdadeiras, desespero genuíno. E por um momento, meu coração de mãe amoleceu. Eu queria abraçá-la, confortá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas então me lembrei da frieza em sua voz quando ela me ligou do médico, da facilidade com que ela havia me descartado, da maneira como ela havia falado comigo, como se eu fosse um fardo. "Você falou com um advogado sobre a carta?" "Não tenho dinheiro para um advogado, mãe. Gastamos todo o dinheiro na Europa. Ricardo levou o pouco que restava quando foi embora com aquela mulher." "E o que você vai fazer?" "Não sei. Pensei que talvez eu pudesse ficar com você por um tempo, só até eu conseguir um emprego e encontrar um apartamento pequeno para morar." Aí estava até a pergunta que eu estava esperando. Depois de me expulsar da minha própria casa, depois de vender minhas coisas, depois de me tratar como lixo, agora ela queria que eu a salvasse. Ela queria que a viúva pobre que ela havia criado a salvasse das consequências de suas próprias ações. "Claro, filha, esta sempre será sua casa." Angélica me olhou surpresa, como se não esperasse que fosse tão fácil. "Sério, mãe, depois de tudo o que aconteceu?" "Você é minha filha, Angélica. Isso nunca vai mudar." Ela se levantou e me abraçou desta vez. Foi um abraço desesperado de alguém que está se afogando e se agarra à única coisa que encontra. Eu a abracei também, mas não com o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo em meu abraço, estratégia. "Obrigada, mãe. Prometo que vou encontrar um emprego em breve. Não serei um fardo. Não se preocupe agora. Descanse, se recupere e depois veremos quais são as suas opções." Angélica foi naquela tarde buscar algumas coisas em seu apartamento. Fiquei na cozinha, pensando em como havia sido fácil. Ela havia vindo até mim exatamente como eu havia planejado. Quebrada, desesperada, sem opções. E o melhor de tudo era que ela não suspeitava de nada. Para ela, eu ainda era a mãe pobre e abandonada que precisava de sua pena. Mas essa era apenas a primeira parte do meu plano. Deixá-la morar comigo me daria a oportunidade perfeita para a próxima fase. Eu a deixaria se acomodar, se sentir segura, acreditar que havia encontrado refúgio em minha casa. E então, quando ela menos esperasse, eu lhe mostraria a diferença entre pobreza por escolha e pobreza por consequência. Naquela noite, liguei para Jonas. "Jonas, preciso que você faça mais uma coisa por mim." "Diga, dona Antônia." "Quero que você investigue as dívidas de Ricardo. Quero saber exatamente quanto ele deve a quem e quais são as opções legais que tenho para separá-las da minha filha.
Isso levará tempo, mas é viável. Perfeito. E Jonas, quero que mantenha isso em absoluto segredo. Ninguém pode saber que estou por trás dessa investigação. Claro, dona Antônia. Posso perguntar qual é o seu plano final? Meu plano, Jonas, é muito simples. Vou salvar minha filha, mas primeiro ela precisa entender o que realmente significa chegar ao fundo do poço. Quando desliguei, servi-me uma taça de vinho que Roberto havia guardado para ocasiões especiais. Fazia muito tempo que eu não tinha uma ocasião tão especial como esta. O jogo havia começado e pela primeira vez em meses eu tinha todas as boas cartas na mão. Angélica se mudou para minha casa no dia seguinte. Ela chegou com 2 malas e uma caixa, tudo o que restava de sua vida anterior. Eu a vi desempacotar em seu antigo quarto, o mesmo em que ela havia dormido na juventude, e pude ver a humilhação em cada um de seus movimentos. Ela havia passado de viver em um apartamento luxuoso para se refugiar no quarto de sua juventude. Mãe, encontrei isso no apartamento, disse ela, mostrando-me um envelope. Estava entre as coisas de Ricardo. Tem o seu nome. Era mais um envelope de Roberto. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Meu nome, que estranho. Sim, olha. Ela me mostrou o envelope. De fato, meu nome estava escrito na caligrafia de Roberto, mas este envelope era diferente do que eu havia encontrado na minha cômoda. Este era menor, mais novo. Talvez Ricardo o tenha encontrado entre as coisas do papai quando ele morreu e esqueceu de me dar, disse Angélica. Possível? Posso ver? Abri o envelope na presença dela. Dentro havia uma breve carta e uma pequena chave. A carta dizia: Antônia, se você está lendo isso depois que eu te dei o envelope principal, significa que nossa filha está passando por um momento difícil. Esta chave abre um cofre no Banco Central. Agência do Centro. O número é 42. Lá está algo que pode te ajudar a ajudá-la. Mas use-o com sabedoria. Com amor eterno, Roberto. Angélica leu a carta por cima do meu ombro. Um cofre. Papai tinha um cofre. Eu não fazia ideia. Eu minto. Seu pai nunca me contou sobre isso. Você acha que deveríamos ir ver o que tem lá dentro? Não sei, filha. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas, mãe, talvez haja algo importante lá dentro. Documentos ou, não sei, talvez algo valioso que possa nos ajudar. O desespero em sua voz era palpável. Angélica se agarrava a qualquer possibilidade de encontrar uma saída para a sua situação, e eu a deixaria se agarrar por mais um tempo antes de lhe mostrar a verdade completa. Tudo bem, eu disse após uma pausa calculada. Podemos ir amanhã. Naquela noite, Angélica e eu jantamos juntas pela primeira vez em meses. Ela havia cozinhado para ser útil, mas a comida tinha gosto de culpa e desespero. Ela me contou mais detalhes sobre o que havia acontecido na Europa, e cada história era pior que a anterior. Ricardo mentiu para mim sobre tudo, mãe. Não apenas sobre o negócio, mas também sobre as dívidas. Eu pensei que ele devia apenas um pouco de dinheiro, mas acontece que ele deve mais de $500.000. E o pior é que ele usou meu nome para alguns empréstimos sem que eu soubesse. Como é possível? Ele falsificou minha assinatura. Quando me casei com ele, dei-lhe alguns documentos para que ele pudesse cuidar das transações bancárias da conta conjunta. Nunca pensei que ele os usaria para isso. Você tem como provar que não sabia? Não sei, tudo é tão complicado. Os bancos dizem que, como éramos casados, eu sou responsável por todas as dívidas dele de qualquer maneira. E o divórcio... Não sei nem onde Ricardo está agora. Ele desapareceu completamente. O telefone dele está desligado. Ele não responde a e-mails. Nada. É como se ele tivesse evaporado. Perfeito. Ricardo havia fugido como o rato que sempre fora, deixando Angélica sozinha com as consequências de suas ações. De certa forma, ele havia me feito um favor. Agora, minha filha estava experimentando exatamente o que eu havia sentido quando ela me abandonou. A traição de alguém em quem ela havia confiado completamente. Sinto muito, filha. Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins. Eu também não sabia, mãe. Eu pensei que Ricardo me amava, que construiríamos algo juntos, mas acontece que eu era apenas um caminho fácil para conseguir dinheiro e documentos. Angélica começou a chorar novamente. Como pude ser tão burra? Como não percebi o que ele realmente era? Era tentador dizer a ela que eu havia visto os sinais desde o início, que eu havia tentado avisá-la, que Ricardo nunca me pareceu digno de confiança.
mas isso teria destruído minha fachada de mãe compreensiva e vulnerável. O amor às vezes cega, filha. Não se culpe. Mas, mãe, eu não apenas arruinei minha vida. Eu arruinei a sua também. Eu te tratei terrivelmente. Eu tirei sua casa, seu carro, suas coisas e tudo isso para dá-las a um homem que me deixou na primeira oportunidade. Está tudo bem, Angélica. Não, não está. Agora nós duas estamos em apuros por minha causa. Você perdeu tudo o que o papai te deixou, e eu perdi meu casamento e meu futuro. Somos duas mulheres pobres tentando sobreviver. Se ela soubesse, pensei, se ela soubesse que naquele momento eu tinha mais dinheiro do que ela podia imaginar, que eu era a proprietária do prédio onde ela morava, que eu poderia resolver todos os problemas dela com um telefonema, mas ainda não era a hora. No dia seguinte, fomos ao banco. Angélica estava nervosa, esperançosa. Eu continuei a interpretar a viúva confusa que não entendia muito de finanças. O funcionário do banco nos levou aos cofres, verificou minha identidade e abriu o cofre número 247. Dentro havia joias, muitas joias, anéis, colares, pulseiras, brincos. Algumas peças eu reconheci como heranças da família de Roberto. Outras eram completamente novas para mim. Havia também uma carta que explicava-se origem de cada peça e seu valor aproximado. Angélica ficou sem fôlego. Mãe, isso deve valer uma fortuna. Você acha? Sim, olha essa esmeralda e esse colar de pérolas. Mãe, papai guardou um tesouro aqui. De acordo com a carta de Roberto, as joias valiam aproximadamente 1 milhão de era uma quantia considerável, mas nada comparado ao resto da minha fortuna. Era como encontrar moedas debaixo do sofá quando se tem 1 milhão de reais no banco. O que fazemos com isso, mãe? Não sei, filha. São memórias de família. Mas, mãe, poderíamos vender algumas peças. Com esse dinheiro, você poderia ter sua casa de praia de volta e eu poderia pagar algumas das dívidas de Ricardo. Aí estava de novo. Mesmo encontrando algo valioso, a primeira reação de Angélica era pensar em como usá-lo para resolver os problemas que Ricardo havia criado. Ela ainda não havia aprendido nada. Você tem certeza de que quer usar a herança do seu pai para pagar as dívidas de Ricardo? Que outra escolha eu tenho, mãe? Se eu não pagar nada, os bancos vão penhorar tudo o que eu tenho. E, tecnicamente, eu não tenho nada. Tudo estava em nome de Ricardo. Pense bem, filha. Uma vez que você vender essas joias, não poderá tê-las de volta. Eu sei, mas o que mais devo fazer? Não consigo encontrar um emprego com todos esses processos pendentes. Nenhum empregador vai querer contratar alguém com tantos problemas legais. Levamos as joias para casa. Angélica as espalhou sobre a mesa da cozinha e as examinou uma por uma, calculando quais poderia vender e quais poderia guardar. Era doloroso vê-la reduzir as memórias de seu pai a uma folha de papel. Mãe, acho que com isso podemos resolver os problemas mais urgentes. Não todos, mas pelo menos os mais graves. E então eu procuro um emprego, tento reconstruir minha vida. Talvez eu possa alugar um quarto pequeno, algo barato. Você não precisa ir, filha. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Não, mãe, já abusei demais da sua bondade. Além disso, você também precisa de dinheiro. Você não pode me sustentar indefinidamente. Era fascinante ver como Angélica lhe havia construído uma imagem completamente falsa da minha situação financeira. Para ela, eu era uma viúva pobre que mal conseguia se sustentar. Embora, na realidade, eu tivesse meios suficientes para comprar todo o prédio onde havíamos encontrado as joias. Naquela tarde, Jonas me ligou. Dona Antônia, tem o relatório completo das dívidas de Ricardo. A situação é pior do que eu pensava. Quanto pior? Ele deve mais de 1 milhão lá a vários bancos e também tem dívidas com credores privados. O que é ainda mais preocupante é que ele usou documentos falsificados com a assinatura de sua filha para alguns desses empréstimos. Isso significa que Angélica é responsável. Legalmente é complicado. Se pudermos provar que ela não sabia, poderíamos livrá-la de algumas dívidas. Mas será um processo longo e caro. Quão caro? Para um bom advogado especializado nesses casos, provavelmente 250 mil. E não há garantia de sucesso. Entendo. E se ela simplesmente pagar as dívidas? Se ela tiver o dinheiro, seria a solução mais rápida, mas duvido que ela tenha acesso a essa quantia. Jonas,
quero que você prepare todos os documentos necessários para livrar minha filha dessas dívidas. Mas não diga nada a ela ainda. A senhora vai pagar, dona Antônia? Farei tudo o que for necessário para proteger minha filha, mas isso deve ser tratado de uma maneira muito específica. Quando desliguei, encontrei Angélica na sala, olhando as joias com uma expressão triste. Ela parecia perdida, como uma criança que havia quebrado seu brinquedo favorito e não sabia como consertá-lo. No que você está pensando, filha? No papai, em como ele ficaria desapontado comigo, se pudesse ver o que fiz da minha vida. Seu pai te amava muito, Ana Angélica. Ele entenderia. Não, mãe. Ele me ensinou a ser responsável, a valorizar a família, a não ser egoísta. E eu fiz exatamente o contrário. Eu abandonei minha mãe por um homem que se revelou um mentiroso. Eu vendi as memórias da minha família por dinheiro. Eu arruinei tudo o que ele construiu. Pela primeira vez desde seu retorno, ouvi um verdadeiro arrependimento em sua voz. Não era apenas lamentar as consequências de suas ações, mas um reconhecimento genuíno de que ela havia agido moralmente errado. As pessoas cometem erros, filha. O importante é aprender com eles. Mas como eu aprendo com isso, mãe? Como eu conserto o dano que causei? Aí estava a pergunta que eu estava esperando. Angélica estava finalmente pronta para enfrentar a verdade sobre suas ações e suas consequências. Mas ainda não era o momento certo para revelar minha última carta. Primeiro, eu tinha que deixá-la chegar ao fundo do poço. Os dias seguintes foram cruciais para o meu plano. Angélica decidiu vender a maioria das joias, mantendo apenas o anel de noivado que Roberto havia me dado e um pequeno colar que pertencia à sua avó. Eu a vi se preparar para ir aos joalheiros, pesquisar preços, negociar com os compradores. Era doloroso vê-la reduzir décadas de história familiar a transações comerciais, mas necessário para que ela entendesse o verdadeiro peso de suas decisões. Mãe, consegui 900 reais pelas joias, disse ela uma tarde, contando as notas na mesa da cozinha. É menos do que eu esperava, mas é o suficiente para pagar as dívidas mais urgentes. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não tenho escolha. Se eu não pagar algo em breve, eles vão penhorar tudo. Até esta casa pode estar em perigo se provarem que tenho alguma ligação legal com os imóveis. Quão irônica era a situação. Angélica estava preocupada em perder uma casa que era minha, pagando dívidas de um homem que a havia abandonado, com dinheiro de joias que pertenciam ao mesmo homem que havia criado a fortuna que poderia salvá-la. E como você vai decidir quais dívidas pagar primeiro? Falei com uma consultora financeira gratuita no banco. Ela disse para priorizar as dívidas que têm garantia real, porque são as que envolvem imóveis ou podem causar penhoras imediatas. Angélica havia amadurecido muito nessas poucas semanas. A mulher que havia vendido minhas coisas, sem me consultar, agora examinava cuidadosamente cada decisão financeira. O sofrimento a havia tornado mais responsável, mas também mais frágil. Naquela noite, enquanto ela organizava os documentos de dívida na mesa, recebi uma ligação de Jonas. Dona Antônia, tenho notícias importantes. Localizamos Ricardo. Onde ele está? Em Paris, como sua filha suspeitava, mas aqui está o interessante. Ele está tentando obter uma autorização de residência francesa através de um casamento de fachada com essa jovem que sua filha mencionou. Um casamento de fachada? Sim, aparentemente a moça precisa de documentos. E ele precisa de uma maneira de ficar na Europa sem ser deportado. Mas o mais importante é que encontramos provas de que ele falsificou intencionalmente os documentos de sua filha com a intenção de fugir do país. Isso significa que Angélica pode ser liberada das dívidas. Com essas provas, sim, podemos provar fraude e coação. Sua filha não teria que pagar nada do que Ricardo fez pelas costas dela. Era perfeito. Eu tinha a maneira de livrar Angélica legalmente de todas as suas dívidas, sem que ela suspeitasse que eu tinha o dinheiro para fazê-lo. Jonas, quero que você inicie o processo legal imediatamente. Devo dizer à sua filha? Não, quero que o processo esteja completamente concluído antes de dizer qualquer coisa a ela. Não quero dar-lhe falsas esperanças. Entendeu? Isso levará cerca de 3 semanas, talvez um mês. Perfeito. Quando desliguei, Angélica me olhou com curiosidade. Quem era, mãe?
Uma senhora que perguntou pela Dona Marisa, a vizinha da esquina. Ela discou errado. Mentir havia se tornado fácil. A cada dia que passava, eu me sentia mais confortável com essa vida dupla que eu levava. Por um lado, eu era a mãe pobre e abandonada que Angélica pensava que eu era. Por outro lado, eu era uma mulher rica que orquestrava silenciosamente a salvação e a educação de sua filha. Nas 2 semanas seguintes, vi Angélica lutar com decisões que ela nunca se havia tido que tomar antes. Como esticar o dinheiro para a comida, como negociar com credores, como procurar emprego quando o crédito está arruinado. Era uma educação cruel, mas necessária. Mãe, hoje tive 3 entrevistas de emprego. Ela me contou uma tarde, chegando em casa exausta, com os pés inchados e o rosto cansado. Em 2, disseram que não podiam me contratar por causa dos processos pendentes. Na terceira, me ofereceram um emprego de meio período como faxineira de escritório para as noites. Você vai aceitar? Não tenho escolha. Paga muito pouco, mas é melhor do que nada. E posso trabalhar à noite para continuar procurando algo melhor durante o dia. Minha filha, que havia levado uma vida confortável por mais de 40 anos, se preparando para limpar escritórios à noite, partiu meu coração, mas também me encheu de orgulho. Finalmente, ela estava enfrentando a realidade, sem esperar que outra pessoa resolvesse seus problemas. Você tem certeza de que pode lidar com tanto trabalho físico? Vou ter que aprender. Não posso mais ser um fardo para você, mãe. Já é o suficiente você me deixar morar aqui de graça. Esta é a sua casa, Angélica. Não, mãe, esta é a sua casa. E eu estou aqui por sua generosidade, mas não vou abusar disso para sempre. Uma noite, enquanto Angélica estava em seu primeiro turno de limpeza, Elsa veio me visitar. Ela sentou-se comigo na cozinha, tomou chá e olhou as fotos de família que adornavam as paredes. Antônia, preciso te perguntar uma coisa. Você sabia que Angélica voltaria nessas circunstâncias? O que você quer dizer? Quando ela foi embora, ela parecia tão confiante, tão arrogante. Ela falava da grande vida que teria na Europa, de como Ricardo era bem-sucedido. E agora ela volta completamente destruída, trabalhando como faxineira, morando com você de novo. A vida dá muitas voltas, Elsa. Sim, mas há mais. Eu observei Angélica esses dias e ela parece diferente. Não apenas triste, mas humilde, como se tivesse aprendido algo importante. Elsa sempre foi muito observadora. O que você acha que ela aprendeu? Acho que ela aprendeu o valor das coisas que dava como certas, como ter uma mãe que a ama incondicionalmente. Talvez, Antônia. Posso te dizer uma coisa? Quando Angélica foi embora e te tratou tão mal, muitos de nós pensamos que você nunca a perdoaria. Mas aqui está você de novo, cuidando dela, dando-lhe um lar quando ela não tem para onde ir. Ela é minha filha, Elsa. Sim, mas nem todas as mães fariam o que você está fazendo, especialmente depois de serem tratadas como você foi. Se Elsa soubesse a verdade completa, que eu tinha o poder de resolver todos os problemas de Angélica, mas escolhi deixá-la sofrer por mais um tempo para que ela aprendesse a lição completa. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Acho que você está fazendo o que uma boa mãe faria, mas também acho que Angélica precisa entender completamente o que ela perdeu quando te deixou. O que você quer dizer? Acho que ela precisa te valorizar, não apenas como a mãe que a salva quando está em apuros, mas como a mulher forte que construiu uma vida estável por 45 anos. Ela precisa te respeitar, não apenas precisar de você. Elsa havia acertado em cheio. Esse era exatamente o ponto de todo o meu plano. Eu não queria que Angélica voltasse para mim por desespero. Eu queria que ela voltasse por respeito genuíno e amor maduro. E como você acha que isso pode acontecer? Acho que já está acontecendo. Eu a vi esses dias, Antônia. A maneira como ela fala com você agora é completamente diferente. Ela não é mais a filha que te dá ordens ou te trata como um fardo. Agora, ela é uma mulher adulta que é genuinamente grata por ter uma mãe como você. Naquela noite, quando Angélica voltou do trabalho, eu a vi chegar cansada, mas com uma nova dignidade. Ela havia ganhado aqueles poucos reais com seu próprio esforço, e isso significava algo para ela. Como foi seu primeiro dia? Difícil, mas não tão ruim quanto eu pensava. As outras senhoras que trabalham lá me ajudaram muito. Uma delas, Dona Maria, me mostrou os truques de como limpar de forma mais eficiente. Dona Maria, sim, ela tem 60 anos e limpa escritórios há 20 anos.
Ela me contou que começou depois que o marido a deixou com 3 filhos pequenos. Ela diz que não é o emprego dos sonhos dela, mas lhe deu independência e dignidade. Parece uma mulher sábia. É sim, ela me disse algo que me fez pensar muito. O que ela te disse? Ela disse que há 2 tipos de pessoas que acabam fazendo esse trabalho. Aquelas que estão lá porque não tiveram oportunidades e aquelas que estão lá porque arruinaram as oportunidades que tiveram. Ela me perguntou a qual grupo eu pertencia. E o que você respondeu? Eu disse a ela a verdade, que eu tive todas as oportunidades do mundo. Uma família que me amava, um lar estável, uma herança, e que eu arruinei tudo seguindo um homem que não valia nada. O que ela disse? Ela riu e disse: "Bem, minha filha, então pelo menos você sabe exatamente por que está aqui. Isso te coloca um passo à frente da maioria das pessoas." Angélica serviu-se um copo de água e sentou-se comigo à mesa. "Mãe, quero que você saiba de uma coisa. Esses dias foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes." "Por quê?" "Porque finalmente entendo o que realmente importa. Não é dinheiro, não é viver no apartamento mais luxuoso, não é impressionar as pessoas, é ter pessoas que realmente te amam, que estão lá quando tudo desmorona." "Angélica, não! Deixe-me terminar. Você tem todo o direito de me odiar pelo que fiz com você. Eu te deixei quando você mais precisava de mim. Eu tirei tudo o que o papai te deixou. Eu te tratei como se você fosse lixo. E agora estou aqui de novo, esperando que você me perdoe e cuide de mim." "Eu já te perdoei, filha, mas ainda não me perdoei, e não o farei até que eu prove que realmente mudei, que aprendi com meus erros." Jonas me ligou na manhã seguinte. "Dona Antônia, tenho excelentes notícias. O processo legal está quase concluído. Podemos livrar sua filha de todas as dívidas de Ricardo." Era o momento. Depois de semanas observando Angélica lutar, trabalhar e refletir sobre seus erros, finalmente havia chegado o momento de mostrar a ela que ela nunca estivera sozinha, que ela sempre teve alguém que silenciosamente cuidava dela. "Jonas, quero que você organize uma reunião. É hora de minha filha saber a verdade completa." Jonas organizou a reunião para amanhã de sexta-feira em seu escritório. Eu disse a Angélica que havia marcado uma consulta com um advogado que poderia ajudá-la com seus problemas legais, mas não expliquei os detalhes. Ela concordou em vir, embora estivesse nervosa com o custo da consulta. "Mãe, não tenho dinheiro para pagar um advogado. Mal dá para as despesas básicas." "Não se preocupe agora, filha. Vamos ouvir o que ele tem a dizer." Chegamos ao escritório de Jonas pontualmente. Angélica havia vestido suas melhores roupas, que agora estavam um pouco largas em seu corpo mais magro. Ela estava nervosa, brincando com as mãos, esperando apenas mais uma má notícia em sua lista interminável de problemas. Jonas nos recebeu com seu habitual sorriso profissional. "Dona Antônia, senhorita Angélica, obrigado por virem." "Obrigada por nos receber", respondeu Angélica, "embora eu deva avisá-lo que minha situação financeira é muito complicada e provavelmente não poderei pagar honorários altos." "É exatamente sobre isso que vamos conversar", disse Jonas, trocando um olhar comigo. "Mas primeiro, a senhora precisa revisar esses documentos." Jonas entregou a Angélica uma pasta grossa. Ela a abriu e começou a ler. Sua expressão mudou gradualmente de confusão para surpresa. "Não entendo. Esses documentos dizem que Ricardo falsificou minha assinatura, que há provas de fraude, que não sou responsável pelas dívidas." "É isso mesmo. Investigamos o caso dela nas últimas semanas. Encontramos provas suficientes para mostrar que ela foi vítima de fraude de identidade." "Mas como é possível? Quem pagou por essa investigação? Eu não tenho dinheiro para isso." Jonas olhou para mim. Era o meu momento. "Angélica, há algo que preciso te contar." "O quê, mãe?" Respirei fundo. Depois de semanas de atuação, eu finalmente revelaria a verdade. "Seu pai me deixou mais do que você sabia. Muito mais." "O que você quer dizer?" "Jonas, mostre a ela os outros documentos." Jonas puxou uma segunda pasta e a entregou a Angélica. Desta vez, eram as escrituras de propriedade, os extratos bancários, os certificados de investimento, toda a fortuna que Roberto havia construído em segredo. Angélica leu em silêncio por vários minutos. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções: confusão, incredulidade, choque e, finalmente, compreensão. "Mãe,
Aqui diz que você é proprietária do prédio onde eu morava. Sim. E que você tem outros imóveis, contas bancárias, investimentos? Sim. Isso significa que quando eu vendi a casa de praia, era minha casa, e a venda foi fraudulenta. Eu já a recuperei. Angélica olhou para os papéis, tentando processar a informação. Há quanto tempo você sabia disso? Desde o dia em que você me ligou do médico. Você sabia de tudo isso quando voltei da Europa e pedi ajuda? Sim. Você sabia que poderia resolver todos os meus problemas quando me via chorar todas as noites? Sim. Houve um longo e tenso silêncio. Angélica fechou as pastas e me olhou diretamente nos olhos. Por quê, mãe? Por que você me deixou sofrer se poderia ter me ajudado? Essa era a pergunta que eu esperava há semanas. Porque você precisava aprender algo que não poderia aprender de outra forma. O quê? Você precisava aprender o valor das coisas que havia perdido. O valor da família, do respeito, da responsabilidade. Quando você me deixou, você não me tirou apenas dinheiro. Foi dignidade, foi amor, foi confiança. Angélica começou a chorar, mas não eram lágrimas de autopiedade, como as que ela havia derramado nessas semanas. Eram lágrimas de profunda compreensão. Eu te deixei quando você mais precisava de mim. Sim, eu te tratei como se você fosse lixo. Sim, e você me salvou mesmo assim. Sim, mas não da maneira que você esperava. Eu não te salvei, dando-lhe dinheiro para que você continuasse a cometer os mesmos erros. Eu te salvei, deixando você chegar ao fundo do poço para que você pudesse aprender a se salvar. Jonas interveio discretamente. Senhorita Angélica, sua mãe pagou todas as despesas legais para livrá-la das dívidas de Ricardo. Ela também recuperou todos os imóveis que foram vendidos fraudulentamente. A senhora está completamente livre de problemas legais. E o emprego de faxineira que você conseguiu, você pode largá-lo se quiser, eu disse. Mas espero que não o faça. Por quê? Porque esse emprego te ensina algo que você nunca aprendeu quando tudo era fácil. Ele te ensina o valor do próprio esforço, a dignidade do trabalho honesto, a importância de valorizar cada centavo ganho. Angélica enxugou as lágrimas e me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Não era o olhar de uma filha que precisa da mãe, mas o olhar de uma mulher adulta que respeita outra mulher. Você me perdoa, mãe? Eu já te perdoei há muito tempo, filha. A questão é se você pode se perdoar. Não sei se consigo. Fiz coisas imperdoáveis. As pessoas cometem erros, Angélica. O importante é o que fazemos depois de reconhecer esses erros. Jonas nos deixou sozinhas em seu escritório por alguns minutos. Angélica e eu sentamos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Mãe, quero que você saiba de uma coisa. Mesmo que você não tivesse todo esse dinheiro, mesmo que você fosse realmente a viúva pobre que eu pensava que você era, eu teria aprendido a mesma lição. Que lição? Que não há nada mais valioso do que ter alguém que te ama incondicionalmente. Nessas semanas, a única coisa que me manteve viva foi a certeza de que eu tinha um lar com você, que não importa o quanto eu tivesse arruinado minha vida, você ainda era minha mãe. Isso nunca vai mudar, Angélica. Eu sei, mas também sei que nunca mais poderei dar esse amor como certo. Preciso merecê-lo todos os dias, com respeito, com gratidão, com ações, não apenas com palavras. Saímos do escritório de Jonas com um relacionamento completamente novo. Não éramos mais mãe e filha ligadas por sangue e hábito. Éramos duas mulheres adultas que haviam se escolhido mutuamente depois de passar pelo teste mais difícil possível. As semanas seguintes foram semanas de reconstrução, mas não do tipo que Angélica esperava. Embora ela agora soubesse que eu tinha meios suficientes para resolver todos os seus problemas, ela decidiu manter seu emprego noturno de limpeza. Mãe, preciso terminar o que comecei, disse ela uma tarde, enquanto se arrumava para o trabalho. Não posso simplesmente voltar a uma vida confortável como se nada tivesse acontecido. Você tem certeza? Você não precisa se punir para sempre. Não é uma punição, é uma maneira de me lembrar de quem eu era e de quem eu quero ser agora. Eu a vi vestir seu uniforme de trabalho, algo impensável há alguns meses, quando ela vivia no apartamento luxuoso com Ricardo, mas havia algo diferente em sua postura, na maneira como ela se movia. Ela não era mais a mulher quebrada que havia chegado à minha porta chorando. Ela era alguém que havia encontrado dignidade no trabalho honesto.
Elsa veio me visitar naquela tarde, como fazia a cada poucos dias desde o retorno de Angélica. Antônia, preciso confessar uma coisa, disse ela, enquanto se servia uma segunda xícara de chá. No começo, eu pensei que você tinha sido muito cruel com a Angélica. E o que você pensa agora? Agora eu penso que você foi a mãe mais sábia que já conheci. Olhe para sua filha, olhe para ela. Era realmente verdade. A Angélica que estudava para suas provas na sala de estar era completamente diferente daquela que havia ido para a Europa meses antes. Essa Angélica tinha uma serenidade interior, uma autoconfiança baseada em suas próprias conquistas, não em posses materiais. Você sabia que eu vi a Angélica no mercado ontem, comprando vegetais para uma família que ela ajuda através do trabalho dela? Ela não havia me contado, e quando perguntei por que ela estava usando seu próprio dinheiro em vez do orçamento do governo, ela disse que algumas coisas não podem ser medidas em orçamentos oficiais. Naquela noite, Angélica e eu jantamos na varanda, algo que havíamos transformado em tradição. Era o nosso momento de conversar sobre o dia, planejar o futuro e simplesmente desfrutar da companhia uma da outra. Mãe, recebi uma carta muito estranha hoje, disse ela, enquanto cortava sua salada. De quem? Do Ricardo. Meus músculos se tensionaram. Ricardo, ele te escreveu de onde? Da prisão na França. Aparentemente, ele foi condenado a 2 anos por fraude matrimonial. A carta diz que ele se arrepende de tudo o que fez, que ele quer pedir perdão. E como você se sente sobre isso? Honestamente, não sinto nada, nem raiva, nem tristeza, nem desejo de vingança. É como se essa parte da minha vida tivesse acontecido há décadas, não meses. Você vai responder a ele? Não, não porque eu o odeie, mas porque não há nada a dizer. A Angélica que se casou com ele não existe mais. Essa Angélica não tem nada para conversar com ele. Fiquei impressionada com a maturidade em sua voz. A mulher que estava sentada à minha frente havia desenvolvido uma força interior que vinha de ter chegado ao fundo do poço e se reerguido. Você sabe o que toda essa experiência me ensinou, mãe? O quê? Que o verdadeiro amor não é aquele que te diz o que você quer ouvir. O verdadeiro amor é aquele que te ensina o que você precisa aprender, mesmo que doa. É uma lição difícil, sim, mas necessária. Ricardo me disse o que eu queria ouvir. Ele me fez sentir especial. Ele me convenceu de que eu merecia uma vida de luxo, sem esforço. Você me ensinou que a verdadeira riqueza vem do trabalho, do respeito e dos relacionamentos genuínos. Naquela noite, depois que Angélica foi para seu quarto estudar, sentei-me sozinha na varanda, olhando as estrelas e pensando em Roberto. Eu havia prometido a ele que cuidaria de nossa filha, e finalmente senti que havia cumprido essa promessa da maneira certa. Eu não cuidei dela dando-lhe dinheiro quando ela precisava. Eu cuidei dela, ensinando-a a se cuidar. Eu não a salvei resolvendo seus problemas. Eu a salvei permitindo que ela os resolvesse sozinha. No dia seguinte era domingo, e havíamos planejado visitar a casa de praia juntas pela primeira vez desde sua recuperação. Angélica não havia querido ir antes, dizendo que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Você está pronta? Perguntei a ela, enquanto entrávamos no carro. Acho que sim. A viagem foi silenciosa, mas agradável. Quando chegamos, Angélica ficou um momento no carro, olhando a casa onde havíamos passado tantas férias em família. Parece exatamente igual, disse ela finalmente. Algumas coisas não mudam, mas outras sim. Eu não sou mais a mesma pessoa que vendeu esta casa. Entramos juntas. A casa estava limpa e arrumada, exatamente como Roberto e eu a mantivemos por anos. Angélica passou por cada quarto, tocou os móveis, olhou as fotos de família que pendiam nas paredes. Mãe, quero pedir desculpas. Você já pediu desculpas, filha? Não, quero pedir desculpas especificamente por esta casa. Não apenas pela venda, mas por reduzir todas as nossas memórias de família a uma transação comercial. Já está perdoado. Esta casa representa 40 anos de férias em família, aniversários, natais. Papai construiu este terraço com as próprias mãos. Você plantou este jardim, eu aprendi a nadar nesta praia e eu transformei tudo em dinheiro para financiar a aventura de um homem que não valia nada. Ela sentou-se no sofá onde Roberto costumava ler nas manhãs de domingo. Sabe o que mais me dói? O quê?
que eu não senti nada quando a vendi. Era apenas mais um imóvel. Agora que estou aqui de novo, posso sentir o papai em cada canto. Posso ouvir o riso dele, sentir o cheiro do café da manhã dele, ver os óculos de leitura dele na mesa. Ele está aqui, Angélica. Ele sempre esteve aqui. Eu sei, e também sei que ele está orgulhoso de como você lidou com tudo isso. Passamos o dia inteiro na casa, cozinhando juntas, limpando, arrumando pequenos detalhes. Era como um ritual de reconexão, não apenas com o lugar, mas com os valores que aquele lugar representava. Quando o sol começou a se pôr, sentamos no terraço que Roberto havia construído, olhando para o mar. Mãe, tenho uma proposta. Qual? Quero que transformemos esta casa em um abrigo temporário para mulheres que vêm de situações de violência doméstica, um lugar onde elas possam ficar enquanto reconstroem suas vidas. Era a proposta perfeita. Roberto teria adorado a ideia de sua casa de praia, ajudar outras famílias. Essa é uma ideia linda, filha. Podemos usar parte dos fundos da fundação para mantê-la, e eu posso supervisionar o programa através do meu trabalho. Você tem certeza de que quer transformar nosso refúgio familiar em algo assim, mãe? Os melhores refúgios são aqueles que são compartilhados. Papai sempre disse que uma casa só é realmente um lar quando abre suas portas para outras pessoas que precisam de amor. Ele estava certo. Roberto sempre foi generoso com nossa casa e convidou parentes, amigos e vizinhos que precisavam de um lugar para ficar. Voltamos para casa naquela noite, com um novo projeto e um relacionamento completamente renovado. Não éramos mais mãe e filha ligadas por dever ou necessidade. Éramos duas mulheres que haviam conscientemente escolhido construir uma vida juntas, baseada no amor, respeito e um objetivo comum. Naquela noite, antes de adormecer, falei em silêncio com Roberto. Conseguimos, meu amor. Nossa filha finalmente entendeu o que realmente importa. E pela primeira vez desde a morte dele, sentiu-me responder. Eu sempre soube que vocês conseguiriam. Vocês duas são mais fortes do que pensam. A justiça não veio como vingança, mas como educação, não como punição, mas como transformação. E no final, nós duas ganhamos algo muito mais valioso do que dinheiro. Ganhamos um relacionamento autêntico, construído sobre bases sólidas, que nenhuma crise futura poderia destruir.